2 Coríntios capítulo 10. Todos acharam? O versículo é o 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Amém. Glória a Deus. Somente esse versículo por enquanto. Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, graças nós te damos, Pai, por esta oportunidade, por essa graça de estarmos aqui, Pai, para te adorar, glorificar o seu santo nome. Ó Deus, o santo, fiel, pela tua misericórdia, fale poderosamente nos nossos corações através da tua poderosa palavra, que é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Ó Deus Todo-Poderoso, quebranta os nossos corações, não somente os nossos corações, mas também o coração dos nossos familiares. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. O tema de hoje é o perigo da comparação. Vamos mudar o tema. Vamos colocar assim, ó, cuidado com a comparação. Amém? Ficou melhor, né? Você gostou desse tema? Gostou desse tema? Gostou desse tema? Cuidado com a comparação. Olha para o seu irmão que está do teu lado e fala com ele: ei, cuidado com a comparação. Tem muitas pessoas que cometem esse erro, fica se comparando. E aproveitando essa riqueza desse texto, você vê que Paulo fala que muitas pessoas louvam a si mesmo, se achando a última bolacha do pacote, se achando melhor do que os outros. Glorifica a si mesmo e não a Deus. Julga outras pessoas. E eu vou meditar junto com os irmãos em outros textos também, que vai falar sobre isso, comparações. Você tem se comparado com outras pessoas? Você é dessa daí? Você faz isso? Não? Eu vou usar o texto, porque às vezes a gente fala, não, eu não sou dessa daí não. Mas a palavra do nosso Deus, né, ela vem cortando e de repente ele pega uma brechinha assim e fala assim, ó, sou eu que falo contigo nesta noite, e eu te conheço, nada fica oculto aos meus olhos. Eu vou usar aqui, ó, Lucas capítulo 18, a parábola que Jesus Cristo vai falar do fariseu e do publicano. Toma cuidado, viu? Toma cuidado. Tem muitas pessoas que se tornaram fariseu, religiosos, se acham salvos, porque às vezes louvam, que às vezes fazem a obra. Como diz Jesus Cristo, naquele dia a gente vai ter uma grande surpresa. Ou porque estou firme e forte indo para a igreja. Olha o que esse fariseu vai declarar. O versículo é um 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Fariseu quer dizer separado, separado quer dizer santo, entenda isso.
Ele vai falar no versículo 11 que o fariseu falava consigo mesmo. Mas acompanhe as colocações que esse fariseu vai fazer. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, desta maneira, olha aqui, ó, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha ele fazendo comparação: roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha aqui, ele está falando: ó, eu não sou igual esses homens aí, ó, roubadores. Eu não sou injusto, não sou também esses que cometem o adultério. Aos nossos olhos esse homem é um homem de Deus, sim ou não? Aos nossos olhos esse homem, Deus está recebendo a oração dele, sim ou não? Sim ou não? E ele vai mais além. Olha que bonito homem. Versículo 12: jejum 2 vezes na semana. É um homem de Deus ou não? Sim ou não? Aos nossos olhos. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. Oh, homem de Deus. Mas a palavra de Deus fala que a oração dele não passava do teto. Ele falava consigo mesmo. Por quê? Por conta da comparação. Se ele não ficasse se comparando com os outros, Deus ouviria a oração dele. Estou falando que, ó, tá vendo? Para que ser tudo isso daí? Não, você tem que ser tudo isso que ele está falando. E ó, parar de ficar se comparando com outras pessoas. Sabe o significado da graça? Sabe o que é graça? Graça é o que Jesus Cristo disse: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ele olhou para você no meio de vários pecadores. Ele falou assim: eu vou derramar a graça nesse irmão, na vida dessa pessoa. E ele derramou a graça. E ele vem te ajudando. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. É o propósito dele. E ele vem ali, sabe, te ajudando a se santificar através da palavra. Ele abrindo os seus olhos e te convencendo ali: ó, isso que eu estou fazendo é errado. As outras pessoas que estão lá fora depende da graça que você recebeu. Então não julga essas pessoas, porque a graça que você recebeu, Deus está trabalhando em você para você ser luz para essas pessoas também alcançar a graça. Mas não no seu julgar, mas sim na luz que há dentro de você. Sim, na luz que há dentro de você. Jesus Cristo disse que ninguém vai a Ele se Deus não libertar. Por isso que é chamado de graça. Então você vê as colocações que esse homem está fazendo, mas ele está cometendo uma gravíssima, que é se comparar e se achar a última bolacha do pacote. E olha aqui, ó, a oração do publicano, no versículo 13: o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você vê que o fariseu, ele não ficava se comparando, o publicano não ficava se comparando com os outros. Ele observava ele mesmo. Ele observava ele mesmo. Por isso que a oração deste pecador, Deus está ouvindo. Você vê o perigo da comparação? Quantas pessoas às vezes ficam julgando o irmão, a irmã, sei lá, às vezes por uma veste, às vezes pelo ainda o jeito que o irmão está. Deus está falando assim: olha, foca em você. Para de ficar se comparando.
se comparando. E eu vou usar outros textos também. Quantos filhos às vezes fica se comparando com outros irmãos? Só quem tem bastante irmão sabe disso. Pai gosta mais de fulano de tal. Mãinha só ajuda fulano de tal, nunca me ajudou. Você já viu isso? Quantas pessoas ficam se comparando e sem entender às vezes por que o pai está ajudando mais um filho do que o outro. Lá assim, em casa, com os meus irmãos, às vezes tinha essa reunião que os irmãos falavam: a mãe gosta mais do Fábio. Aí o outro irmão falava assim: a manhã, né? Manhã gosta mais do Cleito. Aí o outro, não, é da Kelly. Aí o outro, não, é do Kleber. E a mãe ficava olhando assim, e eu já falava assim: ó, a manhã gosta mais daquele que dá mais trabalho. Ela se preocupa mais. Aquele que dá menos trabalho, a mãe fica, né, tranquilo. Mas aquele que dá mais trabalho, a mãe sempre tem que dar mais atenção. Aí eu falava assim: a mãe gosta de vocês três, mas aí que eu dou menos trabalho. Vocês dão mais trabalho para minha mãe do que eu mesmo, né? Mas o problema da comparação, isso é pecado também. Eu vou usar até mesmo um texto do filho pródigo. Vamos meditar aqui na história do filho pródigo. Lucas, agora, capítulo 15. Versículo 11 em diante, os irmãos conhecem o texto, né? O filho pródigo, ele pediu a parte dele, o pai deu a parte dele lá. Aí tem uma fome assim naquela época, onde que esse filho pródigo estava. Ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo e ele volta para casa do pai. Quando ele volta, qual é o pai que não faz uma festa, né? Você imagina esse pai orando pelo filho: Deus, que o Senhor venha guardar. Você imagina você recebendo a resposta da sua oração, seu filho chegando ali todo sujo, todo machucado. Você falou: sabia que uma hora você iria voltar, filho? Vamos fazer uma festa. Ele faz a festa. Mas o outro filho, ele não entende isso. Ele não entende. Ele vai ficar se questionando. Ele vai ficar se comparando. Lucas capítulo 15, o versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Você vê que ele fica se comparando: olha, esse meu irmão só aprontou com o Senhor, e sempre o Senhor fica mimando. Olha a festa que o Senhor fez, o Senhor nunca fez nada disso para mim. Olha que eu sempre fiz a tua vontade. Igual eu disse, às vezes o filho nunca vai entender um pai, a visão de um pai. Por que o pai está fazendo isso? Agora no versículo 17 vai dizer assim, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver, não é no versículo 17, eu virei aqui, esperei. Versículo 30.
Aqui, ó, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu também. Entretanto, era preciso que nos regozijávamos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse teu irmão reviveu. Entenda essa mensagem que é de comparação. Às vezes você fica questionando o pai. O nosso pai agora, eu estou falando aqui, ó, pai aqui, ó, pai lá de cima. Nosso pai. Por quê? Minha vida não muda, a vida do fulano mudou. É porque eu vejo milagre acontecer na vida das pessoas e a minha vida sentimental, familiar, continua a mesma coisa, Deus. Você está se comparando. E você não compreende o trabalhar de Deus. Mas Deus me colocou hoje aqui para falar: tudo tem o seu tempo. Para de ficar se comparando. Para de ficar se comparando. E eu lembro, meus irmãos, quando Deus me chamou assim, que Ele falou mesmo comigo, do mesmo modo que Ele falou para Abraão, do mesmo modo que Ele falou com Saul, do mesmo modo que Ele falou com Samuel. Ele falou comigo. Eu me comparo com Samuel porque eu demorei para ouvir a voz de Deus, mas Ele falou comigo. E Ele me colocou na igreja conforme Ele tinha falado comigo. Passou 2 meses, eu dentro dessa igreja, 2 meses. Me levantaram como pastor. Tinha um rapaz que já estava na igreja há 30 anos. 30 anos. Ele vai falar assim: estou aqui 30 anos e não fui levantado como pastor. Vem esse daí 2 meses e foi levantado como pastor. Então, a comparação. Não fica se comparando. Espere em Deus. Espere em Deus. Eu vou aproveitar também falar sobre às vezes aquela comparação que você faz às vezes de amizade. Quero entrar nesse tema também, é bacana. Você fica comparando, né? Essa pessoa é de Deus, aquela outra não é. E às vezes, meu irmão, as suas escolhas e as suas comparações tá errado. Às vezes as suas comparações tá errado. Às vezes você pode julgar assim uma pessoa, escolher uma que vai te prejudicar. Eu vou pedir para os irmãos irem em 1 Samuel, capítulo 16. Vocês conhecem esse texto? Capítulo 16. Às vezes as pessoas veem a aparência. Versículo 6. 1
1 Samuel, vocês acharam? Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe. O que está acontecendo aqui? Deus, ele dá uma ordem para Samuel. Samuel, você vai até na casa de Jessé. Lá eu escolhi um rei. Escolhi um rei. Ele não fala para Samuel quem era esse rei. Samuel, ele está indo na casa de Jessé. E quando ele chega, ele vê Eliabe. E ele põe no coração dele: com certeza é esse. Com certeza é esse. Com certeza é esse. E olha aqui, ó, meus irmãos, versículo 7. Porém o Senhor disse-lhe a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha o que Deus falou para Samuel: Samuel, não fica aí na aparência dele, porque eu rejeitei. E tem pessoas que Deus rejeitou mesmo. E às vezes as pessoas ficam por aparência, mas Deus sonda o coração. É igual eu já citei ali a história do fariseu e do publicano. Você vê que o coração do fariseu Deus tinha rejeitado ali, mas o do publicano ele se agradou. A oração do publicano chegava a ele. Chegava a ele. Meus irmãos, às vezes as pessoas ficam se comparando com as pessoas que estão lá no mundo. A sua visão tem que ser diferente. A sua visão tem que ser diferente. Você está buscando o quê? O que você está buscando? O que você está buscando, meu irmão? Você está buscando o quê? O reino de Deus e a sua justiça, sim ou não? Você está buscando lá. Se você está buscando, se você estiver buscando mesmo o reino de Deus, entenda isso, que às vezes pessoas falam: não, estou buscando o reino de Deus, mas está nas coisas terrenas. Se você estiver buscando as coisas no reino de Deus, você vai estar recebendo mais o reino de Deus ou as coisas terrenas? O que você vai estar ganhando mais? Recebendo de Deus as coisas do reino ou as coisas terrenas aqui da terra? Não entendi, meus irmãos. As coisas de Deus. Por quê? Porque você está buscando as coisas do reino. Então, não fica se comparando com aquelas pessoas que não tem uma vida certa com Deus. E está cheio de pessoas assim dentro da igreja. Deus sempre está no último lugar. Não tem compromisso. Olha, sempre fica atento com isso. Não fica comparando. Fulano de tal está na igreja assim e está conquistando as coisas, está nas coisas terrenas, ou se comparando com pessoas lá do mundo. Às vezes você não vê a vida do irmão. Às vezes o irmão não tem um compromisso com Deus igual você tem. Às vezes o irmão está buscando as coisas terrenas e ele está ganhando nas coisas terrenas, porque o foco dele é nas coisas terrenas, o foco dela é nas coisas terrenas. O seu foco é o contrário, é no reino de Deus. Quando você se dedica a uma coisa, você vai receber mais dela e menos de outra coisa, sim ou não? Sim ou não? Então assim também é. Então não fica comparando com as pessoas que às vezes está ganhando dinheiro, tá conquistando as coisas. Às vezes essa pessoa que você fica se comparando, ela está buscando as coisas terrenas, por isso que ela está ganhando as coisas terrenas e você as coisas espirituais. Você tem que tomar cuidado com as comparações. Por quê? Por que você tem que tomar cuidado com a comparação? Porque Asaf, ele quase perdeu a salvação por conta dessa comparação. Eu vou pedir para os irmãos irem em Salmos 73.
fica se comparando. Ah, porque fulano de tal já está conquistando isso, está conquistando aquilo, e eu ainda não estou. Ô Tati, você me ajuda aqui, vem aqui fazer um favor. Mas melhor o da Fátima. Salmo 73, o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Então, meu irmão, eu estou cansado de pregar e ver as pessoas ainda dando mais valor para o trabalho, sabe? Dando valor para as coisas terrenas, às vezes deixando de vir para o culto, né? Para estar em festas mundanas, estar em cabeleireiro, fazendo unha, deixando de estar ouvindo a palavra, perdendo a salvação. E Deus não se brinca. Às vezes por isso que às vezes está passando mal perrengue dentro de casa. Por isso que às vezes, por exemplo, demônios não saem de dentro de casa. Eu falo assim, com Deus não se brinca. Você vê que Deus, ele não escolhe qualquer um, não. Ele chama, ele chama, ele usa. Igual aqui, ele está me usando para falar com irmãos que estão ouvindo pregações, ó, e não desperta, mas naquele dia eles vão ver que é brincar de ser cristão. Naquele dia vai ter choro e ranger de dente uma eternidade, sem dó, porque mereceram, pois não levaram a sério o que é o arrependimento. As pessoas colocam namoro em primeiro lugar, sabe? Casamentos em primeiro lugar. Carta de Paulo, ele fala assim: aqueles que estão casados, que venham andar como se não estivesse, por conta da salvação, amando Deus sobre todas as coisas. Pensa que o evangelho não é dessa maneira. E as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando com as coisas de Deus. E olha aqui, ó, ele estava vendo as pessoas prosperar, se comparando. Mas ó, Tati, lê só o vermelho, só, Tati. Eu falo só o vermelho, meus irmãos, tem umas folhas aqui só no vermelho. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Tati, eu vou colocar, vamos ver nessa versão aqui, ó, nova tradução linguagem de hoje. Se eu gosto dessa versão. Você parou no versículo 4 em diante. Então, os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, não têm aflições que os outros têm. Os maus não sofrem como a gente sofre, meu. Mas vai lá, porque a gente está buscando o quê? As coisas do alto. Você entendeu? Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar, e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas.
Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Olha aí, quando fui no teu templo, isso que eu falo, meus irmãos, não enfraqueça. Olha, eu vejo o Espírito Santo, não é? Eu vejo as pessoas, em vez de regressar, em vez de avançar, estão regredindo para trás. Para trás. As pessoas, em vez de avançar, elas estão regredindo, andando para trás. Isso eu falo assim, ó, dói meu coração. Pode ir. Tu o pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberá com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem. Meus irmãos, então essa comparação, muitos têm isso. Às vezes fica comparando assim, igrejas, não, lá, milagre é todo dia. Eu vou para lá, sabe? E olha aqui, meus irmãos, em Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo. As comparações. Às vezes vê prosperidade, não, você ensina para as pessoas não colocar Deus à prova, não, mas ali, sabe, eu vejo que vou lá, entra na campanha e vou receber, e sai da palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. As comparações, meu irmão. Cuidado com as comparações. Falar de igreja, às vezes as pessoas ficam comparando igrejas. A igreja lá é um avivamento. Aquilo ali é obra. Não é igual essa igreja morta, não. Essa igreja pobre. Lá não, tem instrumentista, tem tudo. É mesmo. Aparência. Eu vou pedir para os irmãos irem em Apocalipse, capítulo 3. Vamos falar da igreja de Laodiceia. Cuidado com as comparações. O que ele vai falar no versículo 17? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Como a igreja falava, que estava rica e abastada. Vamos ver em outra linguagem também, Tati? Pode ser? Vamos ver aqui também. 17. Aqui, Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aparência. Aos olhos dos homens, a igreja era rica, muito rica mesmo. Mas aos olhos de Deus, era uma igreja miserável. Miserável.
Então às vezes não fica comparando não. Tem muitas igrejas, igual Jesus Cristo, ele falou para os discípulos, Mateus capítulo 24, quando os discípulos falam, Jesus, esse templo, que bonito. Jesus Cristo fala assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque aquele templo não tinha frutos, eles não estavam crendo no Evangelho. Você vê que Jesus Cristo, ele usa uma figueira, toda vez que ele fala de uma figueira, ele está falando de igrejas, que são bonitas por fora, mas por dentro não tem nenhum fruto, né? Você vê que aparências, não, lá tem milagre todo dia. E ele fala assim, naquele dia, muitos me dirão, expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E ele vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu gosto da colocação de Lucas capítulo 13, que ele vai falar assim, Senhor, nós íamos nas casas levar o teu santo nome. E Jesus Cristo vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cuidado com as comparações. Olha aqui, em Apocalipse capítulo 2 agora, vamos falar da igreja de Esmina, no versículo 9. Olha a diferença dessa igreja. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu... quê? Pobreza. A igreja era pobre? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pode falar. Sim. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha aqui como Nelly descreve. Versículo 9. Conheça as tuas tribulações e a tua pobreza. Aos olhos do homem, a igreja era pobre, mas aos olhos de Deus, a igreja era rica. Por isso que eu falo, toma cuidado com as comparações. Porque olha, Deus, ele se manifesta onde que há a palavra, onde que as pessoas estão vivendo a palavra, estão entendendo a palavra. Não é porque tem os levitas, e às vezes está no pecado espiritual, meus irmãos. Eu falo que não existe só o pecado do adultério, né, do roubo. Existe o pecado espiritual, né, que é colocar Deus à prova. Você entendeu? Outros, idolatria. Você entendeu? Está naquele meio e Deus não está nesse meio. Você entendeu? Então sempre fica pela palavra. Onde houver 2 ou 3, você vê que não importa. Você não estou falando que igrejas que tem, né, tem levitas, tem unção de Deus. Estou falando da palavra. Quem está buscando a palavra vai entender, vai andar nos lugares corretos. Né? Tem muitas igrejas que tem telão, né? Tem as coisas, luzes, mas não tem ali a presença. E olha, meus irmãos, a gente é levado por música, né? E música não traz arrependimento. O que traz arrependimento é a palavra. Quando ela é pregada e a gente fala assim, esse é o meu erro, né? Aí sim traz arrependimento. Música traz emoção. Escuta qualquer música aí, né? No Rock in Rio eu vi pessoas chorando. Você entendeu? Mas a palavra, quando é pregada, ela traz arrependimento. Ela traz arrependimento. Então, uma igreja, aos olhos dos homens, levanta só um pouquinho o microfone. Aos olhos dos homens, ela era rica, mas aos olhos de Deus, não tinha riqueza nenhuma. Tinha um salãozão, tudo tremendo, carrão, vamos dizer assim, mas pobre para com Deus. E a outra, às vezes não tinha isso. Às vezes não tinha nem levita, tinha só uma mulherzinha lá, glória a Deus nas alturas. Mas olha, Deus estava ali porque a pessoa buscava a palavra. Buscava a palavra. Meus irmãos, às vezes comparação também. Você vê que Paulo, ele está falando disso, de comparações. Em 2 Coríntios, capítulo 10 ao capítulo 11, ele estava sendo comparado com falsos apóstolos. E às vezes, por exemplo, as pessoas comparam também. Pastor, desse jeito. Você vê que Jesus Cristo, Natanael falou assim, pode vir a coisa boa de Nazaré. Ele estava comparando. E olha aqui, vamos em Isaías 53 para finalizar.
Você lê para a gente, fazendo um favor, Tati? Tchau, os irmãos. Amém. O versículo é o primeiro em diante. Lê bem, assim, devagar. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Olha aqui, ó, comparação. Quando eles olharam Jesus, você é o Messias? Veio desse jeito? Deus caprichou tanto em Adão e você? Comparações. Eu falo assim, o trabalhar de Deus é tremendo, meus irmãos. Se você começar a meditar mesmo na palavra, Deus surpreende as pessoas, coloca as pessoas à prova mesmo, para ver se as pessoas vão comparar. Você vê que ele pega Pedro e coloca Pedro para ensinar os judeus, né? A palavra fala que Pedro não sabia falar direito, não. E ele pega Paulo, que sabia falar vários idiomas, para pregar para os gentios. Se fosse você, olha as colocações como Deus faz. Por isso que a palavra fala, Deus usa os loucos para confundir os sábios. Como você fazia a escala, Denise? Fala para mim, como você faria a escala? Eu vou falar de mim. Eu falo assim, Pedro, porque a gente julga a aparência, né? Fala assim, Pedro, olha, com todo cuidado para Pedro não desconfiar. É ou não é? Nós tem isso, é ou não é? Pedro, deixar você aqui, cuidando dos gentios, tá bom? Sem ele desconfiar, Pedro ia ficar feliz, não estava sabendo da minha intenção, mas Deus estava sondando meu coração. Agora, Paulo, você fala muito bem, meu irmão. Você vai pregar para os judeus, é porque os judeus conhecem a palavra. A gente, assim, eu creio que a gente iria fazer isso, mas Deus não. Deus, ele pega Pedro, eu te escolhi para você pregar para os judeus. Se eles te rejeitar, é a mim que rejeita, porque não é você que está falando, mas sim o meu Espírito Santo, eu que capacito. Paulo, você vai pregar para os gentios. Olha a colocação. E quantas pessoas não tem isso? Assim, ó, comparando. Não, o pastor lá, ele fala mais bonito, ele ora, você precisa de ver a oração. O pastor Fábio, às vezes ele fala amém, assim seja feito, Deus. E às vezes vai para aparência, e não pode, meus irmãos. Não é pela aparência, né? Não é pela aparência. E Paulo, as pessoas estavam comparando ele. Assim, na carta ele fala, às vezes vocês falam aí que, por exemplo, eu nas cartas sou duro, mas quando eu estou perto, mal sei falar. Paulo falando por conta das comparações. E depois no capítulo 11 ele vai falar, esses apóstolos não são de Deus, vocês estão comparando errado. O errado está sendo certo, e o certo está sendo errado aos seus olhos. Então toma cuidado com as comparações, meus irmãos, né? A pregação é essa daqui. A pregação de hoje é essa. Desde em diante, aqui o sol azul só ganha. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era dor por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse e o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã.
Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Amém, meus irmãos. As comparações, né? Levou Cristo para a cruz. Você nunca vai ser Messias. A palavra fala que ele era feio, né? Era feio assim. Olha como Deus ele trabalha. Amém? Então, cuidado com as comparações. Espere em Deus. Paulo ele fala que Deus ele dá limite para cada um, né? E Deus nos dá limite. Tem canto que tem coisa que a gente vai fazer só até o limite que Deus permitiu. É só vocês lerem lá 2 Coríntios, que eu queria, capítulo 10. E para outros Deus pode dar um limite maior. Você entendeu? Só toma cuidado com as comparações. Não se compara com outra pessoa. Às vezes Deus vai te dar um limite. Ó, seu limite é até aqui, mas para outra pessoa é mais, né? Então não se compara. Cuidado que isso perde a salvação também. Você entendeu? Espere em Deus. Deixa Deus trabalhar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, viu, Tati? Amém, meus irmãos.